Então, eu gostaria de chamar aqui, na frente, a doutora Carmen Silvia Calandria Ponce, psicóloga especializada em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e CEPSIC, especialista em medicina comportamental pela Unifesp, mestranda em gerontologia pela PUC, publicações em revista indexadas e capítulos e livros como autora e coautora sobre esclerose múltipla e Alzheimer, ex-sócia fundadora do Cheque do Cérebro, ensino e pesquisas em neurociências e atual proprietária do Ateliê da Memória, Arte e Mente em Equilíbrio, para que profira a palestra A Importância da Neuropsicologia para a Reabilitação do Paciente com Esclerose Múltipla. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui, porque a última sempre é a última, né? Está todo mundo já um pouco cansado. E eu vou falar, então, sobre a neuropsicologia, o que ela traz de benefício para os pacientes com esclerose múltipla, tá bom? Vou pular alguns slides, porque os colegas também já falaram muito sobre a doença, já explicaram bastante sobre a bainha de mielina, acho que todo mundo já conhece, não é? Então, eu vou pular alguns slides. Bom, então, tem algum neuropsicólogo aqui? Não? Bom, então, a neuropsicologia é a ciência que estuda a relação entre o cérebro, funções cognitivas, e o comportamento. A neuropsicologia ela foi constituída à base de outras ciências, entre elas a neuropsicologia, então ela é constituída, né, a partir da convergência de várias ciências, porque antigamente a psicologia ela era da área da filosofia, aí ela passou a ser uma ciência, e a partir do momento que ela passou a ser uma ciência, a partir desse período e durante todo o século XX, ela passou a ser reconhecida como neuropsicologia. Então, ela é um campo que estuda as relações entre o sistema nervoso e as funções cognitivas e o cérebro, e o comportamento humano, em condições normais ou condições patológicas. Ela tem natureza multidisciplinar e é uma ciência autônoma da neurologia e da psicologia. Agora ele volta. Bom, a neuropsicologia ela nasceu aqui no Brasil pelo Dr. Antônio Branco Lefebvre. Ele nasceu em 1919 e faleceu em 1981. Ele era um médico pediatra e graduou-se em psicologia. E foi nessa busca dessa compreensão chamada, na época, atividade nervosa superior, que o Dr. Antônio Branco Lefebvre ficou muito conhecido, muito mais conhecido. Ele se casou com Beatriz Lefebvre e foi com ela que nós fizemos o curso de neuropsicologia. Quem é o neuropsicólogo? Ele é o profissional formado em psicologia que se especializa em neuropsicologia em pós-graduação. Ele atua principalmente na avaliação, que é o exame neuropsicológico. Então, a gente faz a avaliação neuropsicológica e depois nós vamos fazer o processo, que é o de reabilitação neuropsicológica. Bom, aqui, por que eu coloquei o caminho das pedras, né? Eu acho que vocês que têm esclerose múltipla passaram por esse processo. O que eu estou falando são relatos de pacientes. Os pacientes relatavam a dificuldade que eles tiveram para chegar ao diagnóstico de esclerose múltipla. Eles iam para um médico com problema de visão. Eu estou tendo visão dupla, vejo duas pessoas, dois objetos, mais ou menos assim. Então, ele ia procurar quem? O oftalmo, não é isso? Se ele tinha um problema motor, uma falta de equilíbrio, alguém falava para ele, procura um ortopedista. E ele ia. Assim era. Então, esse relato dos pacientes mostraram para a gente
que o caminhar era muito difícil até eles encontrarem um médico realmente que falasse o que realmente eles tinham. Ia passando de médico em médico até então. Aí ele procura o neurologista. Aí ele vai receber a notícia. Bom, agora você precisa se cuidar. Você tem esclerose múltipla. Ele fala, e o que é isso? Ou não fala? Todo mundo passou por isso ou ninguém passou por isso? Não, ninguém passou por isso. Aí ele fica atordoado e ele, então, fala, como assim? E agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Ele tem a primeira impressão, quando ele recebe o diagnóstico, um choque. Leva um susto com esse relato do médico. E a vida dele, como o doutor Rodrigo falou também, a vida dele se transforma com isso. E agora, como é que vai ficar a minha vida, o meu trabalho, a minha família, enfim, todo o setor da vida dele vai ter que ser trabalhado após, né? Bom, aí a pergunta vem, e agora, minha família, meu trabalho, o que será de mim? O que eu vou fazer com os meus compromissos? Isso daqui, gente, são relatos que nós ouvíamos dos pacientes, quando eles chegavam até nós, né? Aí, então, é feito o encaminhamento deles para o psicólogo. O psicólogo ele tem que conhecer muito bem essa patologia para poder orientar o paciente e sua família. Ele tem que compreender o estado adaptativo desse paciente e do seu familiar e averiguar em que fase que ele se encontra. Quando a gente fala em que fase, as fases são as mais diversas, né? Tanto psicológica, quanto também a questão do EDSS, que, quando ele vem encaminhado, ele já vem com todos esses dados para nós. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos encaminhá-lo para fazer a avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação, nós vamos avaliar as funções cognitivas dele. Feita a avaliação neuropsicológica, então nós vamos concluir, né, que tipo de trabalho vamos desenvolver com esse paciente. Então, nós vamos elaborar um programa de reabilitação com esse objetivo, promover uma melhor qualidade de vida para ele, tanto pessoal, quanto familiar e social. Em primeiro lugar, ele vai passar pelo processo psicoeducativo, para conhecer um pouco da doença dele. É novidade, ele ainda não conhece. Vocês já conhecem tudo, mas muitos não conhecem. Então, eles vêm e a gente vai explicar para eles, faz essa reunião com o familiar, tudo, e vamos explicar para eles tudo o que está acontecendo. Aqui vocês já viram a questão do neurônio saudável, né? A bainha de mielina toda funcionando normal, é o que nós vamos passar para esses pacientes, uma noção do que é a esclerose múltipla, o nervo quando ele está bom e quando ele já está danificado, com a bainha de mielina destruída, como a Ivone estava explicando aqui, a questão do fio e tudo. Vamos passar para frente, que todo mundo já viu isso. Aí, então, em neuropsicologia, qual é o nosso objetivo? É compreender e identificar o estado adaptativo e psicológico do paciente. Quando ele chega, ele teve um choque. Logo após o choque, vai gerar essa ansiedade nele. Depois da ansiedade, ele vai ter esse momento de negação. Não é possível, eu não tenho isso, o que foi que aconteceu comigo? Por que eu? São várias as questões. Após, ele, muitas vezes, entra em depressão. Aí vem a raiva. Por quê? Hoje nós estamos vendo que eles não perdem mais o emprego, né? Hoje nós estamos vendo que está bem diferente. Mas vem esse sentimento de raiva, vem também a questão da hostilidade.
Essas são as fases, né? Aceitação, por fim, ele aceita a doença dele, vamos lidar com o que nós temos, e até que ele chegue à adaptação total. Então, aí vamos ser felizes, vamos fazer o que nós temos que fazer. Então, nessa época, a gente fazia pergunta para eles, eu sempre falei para eles, o que a esclerose múltipla significava para eles, né? Então, nós temos a esclerose múltipla, mas a esclerose múltipla não nos tem. Então, nós podemos com ela. Se a gente cuidar, ouvir direitinho o que o médico está falando, pedindo, orientando vocês, vocês vão chegar nessa fase da adaptação, na fase da aceitação. Isso daqui eu vou pular, porque nós já falamos, né? Aí eu descrevi todas as fases. Aqui, então, são os tipos: surto-remissão, progressiva primária, progressiva secundária e progressiva recorrente. Nós sabemos que hoje não se fala mais em 4 fases, e sim em 3. Aqui eu estou explicando cada uma delas, todos nós já conhecemos, já ouvimos falar hoje, e entramos aqui, então, na questão da avaliação neuropsicológica. Até ali, a gente está mostrando o psicoeducativo para o paciente, para o familiar, para ele entender o que é o trabalho, né? Então, na avaliação neuropsicológica, é feita uma entrevista inicial com o paciente, com o cuidador. O cuidador pode ser um cuidador ou um familiar cuidador. Aí, depois desta triagem, nós vamos fazer a avaliação neuropsicológica para ver como é que está esse paciente. Então, nós vamos elaborar um protocolo para ele, um protocolo de testes. Esses testes são diferentes dos testes que o psicólogo aplica, que seria para a personalidade e tal. A avaliação neuropsicológica ela tem poucos testes padronizados para a nossa população. Infelizmente, ainda está assim. Mas, como o Rodrigo falou, nós acreditamos que vai ser muito melhor daqui a pouco, em todos os setores, né? Então, feita a avaliação neuropsicológica, é que nós vamos fazer o desenho do programa. O que nós precisamos trabalhar com aquele paciente? O que é necessário trabalhar com ele? Quais são as funções que ele precisa ser trabalhada? Quais são as que estão preservadas? Nós não podemos deixar com que ele perca. Nós temos que melhorar essa função. Aí, então, feito o desenho, começam as sessões de reabilitação e, no final do processo da avaliação, que pode ser 2 meses, 3, tudo vai depender se é em clínica, se é no particular, dependendo do número de sessões, de necessidade. No final do processo, nós vamos, então, para o programa para avaliação do programa, se foi viável ou não. Aqui eu já falei, né? Ela vai avaliar as funções, a neuropsicologia vai avaliar o funcionamento das funções cognitivas correlacionadas às estruturas do cérebro, é realizado através de testes psicológicos e neuropsicológicos. Psicológicos, porque nós precisamos aplicar alguns testes, porque nós temos que saber a personalidade desse paciente também. Não só os testes neuropsicológicos, não só as funções cognitivas, né? E vai depender dos aspectos socioculturais, idade, afetivo, emocional e psiquiátrico, do estágio ou fase que ele se encontra. Então, essa avaliação é o pilar do processo reabilitador. Tá bom? A avaliação ela é composta por 4 a 5 sessões, fora a entrevista, e a bateria ela pode ser fixa ou flexível. Nós usamos, geralmente, a fixa. Então, a gente faz a avaliação com aquele paciente, porque, na triagem, nós percebemos que ele precisa ser avaliado mais nessa função, por exemplo. E a flexível, se nós terminamos os testes, a bateria de testes, avaliação neuropsicológica, aí a gente utiliza algum teste para complementar. Aí vem a parte da reabilitação neuropsicológica, que é o tratamento em si, né? Então, ela surgiu em consequência dos avanços no entendimento da dinâmica do cérebro após o dano cerebral.
Giannutzos e Giannutzos, para eles, o serviço destinado a melhorar desordens de percepção, memória e linguagem. Já para Wold, a reabilitação cognitiva utiliza diversos procedimentos para melhorar e restaurar diversas habilidades e destrezas. Cada autor tem o seu pensamento com relação à reabilitação. Mas, para McLellan, o processo é interativo. A reabilitação é um processo através do qual os indivíduos deficientes, devido a uma lesão ou doença, trabalham juntos com uma equipe multidisciplinar, com profissionais. Como a Ivone falou, realmente, nós temos que trabalhar todos juntos. É o médico, o neurologista, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, né? Então, é uma equipe de profissionais, família e membros da comunidade com o objetivo de atingir seu nível máximo de bem-estar físico, psicológico, social e vocacional. Para a Organização Mundial de Saúde, a reabilitação é trabalhar com a adaptação do paciente ao melhor nível possível nos âmbitos social, físico e psicológico. Então, o objetivo principal da reabilitação é tornar o sujeito o mais independente possível, considerando as suas limitações. Adaptação do indivíduo ao seu ambiente. Ele tem caráter artesanal, prejuízos cognitivos específicos, demandas ambientais próprias da idade, escolaridade, profissão, tipo de acometimento cerebral, vínculos e responsabilidades sociais. Então, nós temos que olhar tudo isso nesse paciente. Então, o programa de reabilitação neuropsicológica, ele vai utilizar-se de estratégias para minimizar os efeitos dos déficits cognitivos através de técnicas psicoterapêuticas. Treino cognitivo, estratégias compensatórias, objetivando a funcionalidade, independência e a qualidade de vida do paciente com esclerose múltipla. Barbara Wilson, ela é uma pessoa que trabalha muito com a reabilitação neuropsicológica. Praticamente, ela é quem sempre fez muito pela reabilitação. Barbara Wilson, para ela, são duas principais as abordagens em reabilitação neuropsicológica. Uma é a restauração funcional, com técnicas que buscam melhorar as habilidades cognitivas que ainda possam ser melhoradas. No paciente com esclerose múltipla, a gente vê uma série de coisas. Ele pode ter um problema de memória, como não ter problema de memória nenhum. Ele pode ter um problema na linguagem, como pode não ter nenhum problema também. Tá? Então, é na avaliação que nós vamos ver quais são os problemas que esse paciente tem para a gente poder estar trabalhando. Então, nós vamos usar a técnica da restauração funcional, técnicas compensatórias, né, que são técnicas que suprem habilidades cognitivas que não podem ser melhoradas, a partir da restauração funcional, voltadas para o ensino de estratégias cognitivas ou para o uso de instrumentos que possam auxiliar o paciente. Lá na BEM, nós criamos esses programas, que são um programa de intervenção neuropsicológica preventivo. Então, foi o preventivo, o assistido individual e o assistido a domicílio. Vou passar para cá que dá para a gente ver melhor. O programa de intervenção neuropsicológica preventiva, nós trabalhamos com orientação temporal, calendário, escrita e oral. Esse daqui, quase todos nós trabalhamos para não perder essa função da orientação temporal. Né? Orientação para a realidade, atividades dirigidas, exercícios de treino cognitivo, estratégias compensatórias, comemoração de mês, avaliação por sessão e escala de avaliação quantitativa. Todos eles, a gente elabora um plano de ação para em todos os programas. Nesse que é preventivo, o paciente está ótimo, ele está muito bem. Então, nós vamos manter o que ele tem, para que ele não perca nada. Isso, nós trabalhamos também, eu trabalho também com portadores da doença de Alzheimer direto. Então, nós trabalhamos quase que a mesma coisa, com esse programa de
com esse treino, né? Com orientação temporal, orientação para a realidade. Tudo isso daí, então, é desenhado para aquele grupo. Aquele grupo pode trabalhar com isso. Outros grupos, nós trabalhamos de forma diferente. Então, aqui é um grupo de preventivo. Todos eles estão bem, todos eles atuam, entendem, têm boa compreensão. Então, a gente faz os trabalhos com eles e depois, no final da sessão, a gente faz a avaliação. Se ele atingiu o nosso objetivo. No final do mês, nós pegamos todas essas sessões, somamos e dividimos por 2 pessoas, no caso, né? 2 pessoas. Eu, neuropsicóloga, e uma estagiária. Dividimos e guardamos. E depois nós vamos fazer o gráfico para ver se aquele trabalho está dando efeito, né, resultado. Aqui nós trabalhamos a memória implícita, que é uma atividade funcional, onde começamos perguntando para os pacientes o que ele precisa para fazer uma salada de fruta, nesse caso. O que ele precisa para fazer uma salada de fruta? Então, ele vai evocando tudo o que ele precisa. Ah, sim, você precisa de banana, de maçã, ok. Mas você vai colocar onde? Ah, sim, eu preciso de uma tigela. Então, ele vai evocando tudo o que precisa. E nós vamos, então, organizando esse paciente até chegar aqui no final, né? Está tudo direitinho, e aí ele mesmo vai comer o que ele fez. Aqui já tem a memória explícita. Na memória explícita, ela trabalha com fatos e eventos. Então, cada um conta a sua história. A gente se reúne, conta o que aconteceu na semana, eles falam sobre algum fato, um casamento, por exemplo, o que é importante para eles. E aqui se discute. Essas daqui são atividades sociais, internas. Comemoração do mês, recordar datas, aniversário, dias festivos, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, entre outros, né? Aniversários, aqui é Carnaval, aqui foi o Dia Internacional da Mulher, e aqui foi Festa Junina. Para tudo isso daqui, é assim, tudo nós trabalhamos com evocação. Tudo que eles precisam, o que eles estão fazendo, e recordando outros tempos, né? Nesse caso. E o carnaval, músicas de carnaval e tudo mais. Vocês já viram vários eventos da BEM, por exemplo. A BEM leva a BEM, a ABSEM, né, também. Eles fazem um trabalho de teatro, não é? Tudo isso vai lidar muito com as funções cognitivas. Aqui são atividades externas. Shopping, por exemplo, né? Exposição de quadros que nós levamos os pacientes. Agora, aqui já é um programa, que é o Programa de Intervenção Neuropsicológica Assistido. Vamos trabalhar também com orientação temporal, calendário, orientação para a realidade, atividades dirigidas, com ênfase na dificuldade coletiva. No programa assistido, nós trabalhamos com 2 pessoas, geralmente, 2 a 3. Então, porque são pessoas que têm as mesmas dificuldades. Então, nós vamos trabalhar com eles no PIN. Aqui já é o 2. Aqui, nesse programa, a pessoa ela já tem uma dificuldade maior, ou de linguagem, de memória, muitas vezes. Então, nós vamos buscar que uma ajude a outra. É sempre assim, um ajuda muito o outro. Então, é um trabalho de grupo mesmo, é um trabalho interativo, do PINA 2. Aí vem o PINA individual. Esse trabalho ele é obrigatório, um acompanhante cuidador. Nós elaboramos um caderno de atividade para eles. Nesse caderno tem dados pessoais, álbum de família, lembranças de memória emocional, calendário mês a mês, orientação temporal e atividades no geral. Várias atividades eles elaboram nesse caderno. Então, esse daqui é o Programa de Intervenção Neuropsicológica Assistido Individual. Aqui está, por exemplo, o cuidador
e o paciente. Então, nós elaboramos o caderno, explicamos como faz, e eles fazem tanto em consultório, na clínica, quanto em casa, junto do cuidador. E esse daqui já é o a domicílio. Esse daqui, o cuidador, ele vai participar das sessões, mas nós vamos até a casa do paciente. O paciente já não vem mais a consultório, já não vem mais à clínica. É um total de 8 sessões para o cuidador. As tarefas executadas com ele, sob orientações para serem feitas em casa. E, após 6 meses, nós vamos reavaliar esse programa. Bom, que técnicas que nós usamos, né? Nós usamos a técnica de estimulação de treino cognitivo. Alguém faz reabilitação aqui? Já fez? Nunca passaram pelo processo de avaliação e reabilitação? Não? A reabilitação ela é para isso mesmo, é para ajudar a todos os pacientes em todos os sentidos, né? Então, nós usamos técnicas, ensinamos o paciente, ele faz em casa. Então, a estimulação e treino cognitivo treina a função comprometida, memória, atenção, linguagem, indicada para a fase inicial, após uma lesão. Uso de computador hoje, que é muito isso, se usa muito, né? Tem bastante trabalhos hoje pela internet, a gente vê muita coisa. Vocês veem? Atividades pela internet também tem, mas aqui elas são diferentes, elas são focadas nos pacientes, são atividades que nós elaboramos, tudo baseada em estudos, né? Então, temos também estratégias compensatórias, que permitem que o paciente realize atividades que dependem das funções afetadas, encontrar um auxílio ou uma nova forma de desempenhar uma atividade para que o indivíduo ganhe o máximo de independência que a sua condição permita. Exemplo, memória, alarme, agenda, esquece. Ele tem compromissos, às vezes esquece desse compromisso. Acontece dele esquecer de tomar um medicamento, de marcou o médico, esquece que marcou o médico. Então, nós vamos treiná-lo a usar a agenda, ou o alarme, no caso. Memória autobiográfica é um dos dados que nós trabalhamos muito com eles também, para treinar a memória. Então, dados pessoais, eles preenchem e deixam no caderno deles. Trabalhamos com orientação para a realidade. A terapia da orientação para a realidade foi desenvolvida nos Estados Unidos da América para pacientes hospitalizados. O passado tem de ser evocado, o presente exige independência e o futuro realizações. Nessa terapia, a escolha das atividades é revestida do maior cuidado. A realidade atual só faz sentido se estiver conectada ao passado. Usam-se dados simples, tais como nomes, ambientes, calendários, etc., e as repetições são reforçadas para auxiliar o reaprendizado e a reorientação, buscando não reforçar comunicações erradas. Reforçam-se os sucessos dos pacientes para que a atenção seja mantida, assim como o bom humor, o estado de bom humor. Bom, a reabilitação é muito abrangente e cabe ressaltar que é muito importante que o neuropsicólogo tenha uma boa fundamentação teórica sobre o funcionamento do cérebro, aliada à experiência clínica, para conseguir discernir os aspectos prioritários a serem o foco da reabilitação. O terapeuta é quem precisa se adequar ao paciente e não o paciente às expectativas do terapeuta. No final do processo, o paciente será reavaliado e assim teremos o conhecimento da eficácia do programa. Aqui eu trouxe assim só alguns exemplos de atividades que são realizadas com pacientes, mas são muitas, né? Ela precisa ser bem explicada, o paciente compreender, para que surta um efeito a reabilitação. Então, a reabilitação evoluiu a partir dos conceitos sobre a dinâmica do funcionamento do cérebro, advindos da neurociência.
Atualmente, já foram desenvolvidas técnicas e métodos de avaliação e reabilitação que podem ser utilizados no atendimento do sistema sistematizado de pacientes com dano cerebral. No entanto, ainda resta um longo caminho a percorrer para que esta área seja reconhecida e exista maior investimento financeiro para implementar grupos de pesquisas, criar novos recursos tecnológicos e capacitar novos profissionais que intervenham no atendimento clínico. Aqui, como nós falamos o caminho das pedras no início, né, a descoberta, depois de um tratamento, depois de uma orientação, depois dessa conscientização da família, dessa conscientização do próprio paciente sobre o que é esclerose múltipla, como vamos lidar com ela em todos os sentidos, porque a reabilitação anda junto, ela caminha junto com o medicamento, né? Então, com isso, o paciente ele chega num patamar que ele vê uma qualidade de vida, que esse é o nosso objetivo, tanto médico quanto de toda a equipe. Todos nós queremos ver o nosso paciente bem em todos os sentidos. Por isso, nós chamamos que o caminho das pedras, né, ele passa a ser agora o caminho do conhecimento, entre pedras e entre flores. Então, agradeço a ABSEM, acho que era isso mais ou menos que eu queria falar, né? Tem muita coisa para falar, muita coisa, tem muita coisa nova surgindo. E um dia a gente ainda vai chegar lá, né? Com muitas novidades para todos vocês. Então, quero agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho, que é muito lindo, tá bom? Obrigada. Nossos sinceros agradecimentos à doutora Carmen Silvia Calandria Ponce. E antes de encerrar, gostaria de chamar a presidente da ABSEM, doutora Beth Tesini, para dar uma última palavra a todos nós. Quando a gente começa a organizar um evento, a gente vive assim, um momento de ansiedade muito grande. Será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que vai ser? Mas chega o dia, e quando a gente vê que tudo saiu como o esperado e que todo o esforço que nós, tanto da ABSEM quanto de todos os voluntários que estão lá fora trabalhando para fazer acontecer, a gente vê que valeu a pena, a gente fica com um nó na garganta, com o coração transbordando de alegria, e queremos dizer que nós só conseguimos porque juntos nós somos mais fortes. É importante demais a presença de todos, é importante demais que nós estejamos sempre unidos em prol da causa. Como bem frisou o Marco Aurélio, as associações de esclerose múltipla, entre aspas, somos privilegiados. Privilegiados porque a gente realmente consegue engajar muita gente para que esteja acontecendo essas mudanças. Como disse também o Dr. Rodrigo, né, há 20 anos atrás, tinha o diagnóstico, a gente só podia rezar e esperar. E tomar corticoide. E hoje a gente já tem toda essa gama de medicamento, e a incorporação deles no SUS depende de nós. Depende do nosso engajamento, depende de que a gente esteja cada dia mais próximos, que a gente consiga engajar o maior número da nossa família, amigos, para que participem, né, das consultas públicas, porque a gente tem um instrumento na mão tão poderoso que, na verdade, como não é conveniente, não chega, né, a informação até nós. E, então, o pessoal da esclerose múltipla realmente trabalha bastante e a gente tem conseguido assim, esses resultados expressivos. A conscientização ela tem que acontecer nos 365 dias do ano, ininterruptamente.
Mas agosto, o agosto laranja, ele vem ganhando força a cada ano, e é o mês que se maximizam todas as ações em prol da conscientização e da informação. E nós, como esclerosados que somos, nós temos, eu diria que a obrigação de informar o maior número de pessoas possíveis sobre o que é a esclerose múltipla. Não existe uma política pública para levar informação, para fazer conscientização. Nós vemos nas UBSs, nos postos de saúde, em hospitais, campanhas televisivas. São campanhas informativas sobre sintomas de várias doenças, mas nunca vimos sobre esclerose múltipla, que é uma doença potencialmente incapacitante, de pessoas jovens, que chega no momento da vida em que estamos escolhendo uma carreira, constituindo uma família, galgando degraus na vida profissional, e ela chega e é como teve a campanha lá do balde de gelo, da Ela, alguns anos atrás, é como se ela desse uma ducha fria. Mas a gente tem uma força interior tão grande que a gente faz que essa ducha, aos pouquinhos, a gente vai regulando a temperatura e ela fica numa temperatura agradável. Nós somos mais fortes do que imaginamos, cada um de nós. E cada um de nós, mesmo aqueles que não têm esclerose múltipla, mas que estão, de alguma forma, ligados a ela, seja como profissionais, como familiares, amigos, como estudantes que estão aí aprendendo, porque vocês serão os profissionais que nos atenderão daqui a algum tempo. Nós formamos uma rede que ganhamos uma força assim indescritível. E eu quero agradecer a presença de todos. A Líria. Oi, gente. Cidinha. Lá, ó, vou para lá. Maria Elza. Nair. Ascensão. Joana. Meu filho Guilherme. Cleusa. Neide. A Graça. Cadê o Bruno? Bruno. Eliana. Minha filha Carol. O Bruno. A minha irmã Vilma, que, embora não pareça, é mais nova do que eu. Sei que não parece. Gilmar, o meu marido. Roque. Marcelo. Esse pessoal não mediu esforços. Acordou todo mundo de madrugada. Praticamente não dormimos para que o evento acontecesse. O quilo de alimento que foi doado, ele vai ser distribuído pelas nossas voluntárias lindas ali, da Sociedade de São Vicente de Paulo, que elas atendem várias famílias carentes e eles vão ser assim muito bem destinados para pessoas que realmente precisam. A Líria, que é assim a organizadora aí da parte de fazer aquelas mesas bonitas, tudo lindo, que faz acontecer. O Guilherme, meu filho, que é o chefe lá de cozinha, que preparou lá uma boa parte aí do que foi servido. A Graça, o Bruno, que trabalharam na recepção, e a Stephanie, ela já não está, mas ela estava lá também, e vou agradecer também. O Marcelo, o
meu colega aí de patologia, que tem esse vozeirão que vocês viram. Ele esteve numa palestra da ABCEM, quando ele abriu a boca para falar, eu falei, você aceita ser o mestre de cerimônia do nosso próximo simpósio? Isso foi há quase 1 ano atrás. É ele. A minha filha, Carol, que aguentou aí esses meses aí de preparativos, que a gente ficou quase louco. E arrumou meu cabelo. E o meu marido, que ajudou aí também nos transportes e carrega coisa, ele carregou tanto peso ontem que fez bolhas. O Roque, tesoureiro da ABCEM, que eu falo que ele não é só o tesoureiro, eu falo que ele é o Severino, porque ele faz desde fotografar até dobrar sacolinhas na alta madrugada. E eu falei para ele que, se nada der certo na nossa vida, nós vamos montar uma fábrica de sacolas, porque a gente aprendeu a dobrar assim numa rapidez. A minha irmã Vilma, tá, que foi a assistente de palco, e de tudo, que tem abraçado a causa, todos os dias aí tem estado com a gente, ela tem participado de alguns encontros nossos aqui, em breve estará em um outro. O Bruno era amigo só da Vilma, até uns dias atrás, mas agora ele é amigo de todo mundo. E também ele está aí, já há alguns dias, já engajado aí a fazer acontecer. Vilma e Bruno fazem parte agora do nosso time de blogueiros. A Carol também, eu acho que quem acompanha o blog já viu o post dela, a Vilma já publicou, e o Bruno vai estrear semana que vem. Gente, muito obrigada de verdade. Vocês fizeram a diferença hoje, podem ter certeza. Não só hoje, vocês fazem a diferença todos os dias. E hoje fizeram um pouco mais. Sem vocês, nada disso teria acontecido. E se sintam abraçados, cada um recebendo um abraço nesse momento. Não só meu, mas eu acho que de todos que estão aqui presentes. Vocês são realmente especiais e um exemplo de vida a ser seguido para todos. Gente, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Eu vou devolver a palavra para o Marcelo para ele fazer o encerramento. E até o próximo encontro, que eu espero que seja muito breve. Um beijo no coração de todo mundo. Mas eu gostaria de pedir também uma salva de palmas à idealizadora de tudo isso. Todo mundo batalhou para vocês estarem aqui. A grande idealizadora, a Beth. Uma salva de palmas. Se a gente está indo para frente, tem muito da sua parte também. Nosso muito obrigado, Beth. Muito obrigado mesmo. Você é idealizadora e está realizando. A gente está junto, né? Nós somos colegas de esclerosados. Então, nosso muito obrigado a você, viu, Beth? Mais uma vez, a salva de palmas. Bom, pessoal, e nesse momento, o segundo simpósio de esclerose múltipla do Grande ABC Região está chegando ao fim. E não esqueçam que cada um de vocês podem, sim, fazer a diferença para tornar a esclerose múltipla uma doença de mais fácil diagnóstico. Aos estudantes da área de saúde que aqui estão presentes, deixamos a seguinte mensagem. Vocês serão os profissionais que atenderão os pacientes com esclerose múltipla em um futuro próximo. Portanto, é fundamental ações para que possam trazer, além de informação, a vivência mais de perto com pessoas com a patologia. Por isso, sem dúvida alguma, colaborará de forma efetiva para que, cada dia, os diagnósticos aconteçam mais cedo, diminuindo sequelas e consequentes incapacidades. Queremos agradecer a presença de todos, os excelentes palestrantes, ao patrocinador do evento, aos nossos apoiadores, aos voluntários que doaram seu tempo para que cada um desse evento pudesse acontecer, e à Universidade Municipal de São Caetano do Sul pela parceria. Sem cada um de vocês, esse simpósio não teria acontecido. Desejamos um tranquilo regresso aos seus lares. Uma boa tarde a todos.